Quanta gente perdida, precisando de salvação. Nele há esperança, o único que pode salvar. Pescando para a vida, vamos juntos proclamar o seu amor que nos salvou, obedecendo a voz de Jesus. Lançai as redes, compartilhando a mensagem da cruz. Lançai as redes, mostrando a todos a luz de Jesus. Quanta gente perdida, precisando de salvação. Nele há esperança, o único que pode salvar. Pescando para a vida, vamos juntos proclamar o seu amor que nos salvou, obedecendo a voz de Jesus. Lançai as redes, compartilhando a mensagem da cruz. Lançai as redes, mostrando a todos a luz de Jesus. O seu amor nos alcançou, nos deu sua graça e nos perdoou. Quero também repartir e aos outros servir. Eterno Senhor, nós vamos vencer. Lançai as redes, compartilhando a mensagem da cruz. Lançai as redes, mostrando a todos a luz de Jesus. Mostrando a todos a luz de Jesus. Mostrando a todos a luz de Jesus. Bom dia, irmãos. Nós estamos nos preparando para mais um estudo, um culto onde nós prestaremos ao Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por estarmos bem e chegar até a sua casa ou onde você estiver, tantos membros da Igreja Batista Jardim Santana, como também os nossos amigos, pessoas que têm nos acompanhado nessa série de estudos no livro de Romanos. E hoje nós estaremos fazendo a conclusão do capítulo de número 9. Na terça-feira próxima passada, fizemos toda a apresentação, o esboço do livro e também adiantamos aí parte do estudo. E eu quero deixar para vocês a leitura do final do livro de Romanos, os versículos 30 até os versículos de número 33. Já estou adiantando para você localizar na sua Bíblia. Você vai ter a Bíblia na sua mão, juntamente com os seus que estão aí cultuando ao Senhor. Hoje,
nessa manhã de domingo. E antes disso, nós vamos fazer algo que é prazeroso, que no culto é alguma coisa que não pode faltar. Que antes de ouvirmos o que Deus tem para nós, de ouvirmos a palavra de Deus, nós consultarmos a Deus, nós conversarmos com Deus, nós pedirmos ao Santo Espírito de Deus que nos conceda a graça da compreensão, do entendimento. Entender a Bíblia, entender a palavra de Deus é um desejo que deve estar no nosso coração. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos com fé, crendo, nós recebemos. Então vamos fazer isto, pedir pela sua família, pedir por você, colocar diante de Deus a sua família, todos os seus amigos. Este é um momento em que nós podemos fazer isto com muita alegria, muito contentamento, porque é prazeroso louvarmos e glorificarmos ao Senhor logo de manhã e sabermos que estamos fazendo o que é correto, o que é certo, e que o Senhor estará recebendo no trono da graça o nosso culto, a nossa adoração, e que o Senhor esteja presente com você e com a sua família através do Santo Espírito de Deus. Oremos. Pai, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. Jesus Cristo, nosso Salvador, sacrifício do Senhor no meu lugar, no lugar de cada pessoa do mundo, foi um presente que não pode ser esquecido, esta demonstração de amor e de graça para com toda a humanidade. E hoje estamos aqui, Senhor, porque fomos beneficiados com esta graça. E agora, Santo Espírito de Deus, que conforta, que consola, que abençoa, que tem estado presente na nossa vida, mostrando o caminho, trazendo alertação, nos alertando, nos dando toda uma condição para vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. É este o Deus que adoramos, é este o Deus que nós prestamos culto nesta manhã, como é este Deus que nós desejamos que fale conosco nessa manhã. Abençoe estas famílias, os seus amigos, os nossos amigos, ó Deus, que estão acompanhando, ó Deus, essa série de estudos. Derrame bênção, Senhor, graça sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Onde há alegria, que esteja conservado esta alegria e este contentamento. Mas onde há tristeza, Senhor, que o Senhor esteja dando força, resistência, perseverança, para que eles permaneçam confiando no Senhor, uma fé inabalável no Senhor, e assim saberemos que o inimigo será envergonhado através de atos e ações de crentes em Jesus Cristo. Muito obrigado por esse tempo especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, é tão bom nós conversarmos com Deus, nós falarmos com Deus logo de manhã. Vamos ouvir, vamos nos deliciar aí com uma música, nos preparando para o estudo desta manhã, esta conclusão do capítulo de número 9, e já falei para vocês, né, que o capítulo de número 9 ele não termina, é um bloco do livro de Romanos, que vai trabalhar os capítulos 9, 10 e 11. O capítulo 9, olhando para a nação de Israel do passado, olha para trás, olha para o povo de Deus lá atrás como nação eleita,
capítulo de número 10 estará tratando do presente deste povo, o presente que o povo está vivendo ali no tempo de Paulo, o que Paulo está vendo, seus olhos agora está contemplando. E o capítulo de número 11 nos conduz a falar e vermos o futuro deste povo, o futuro dessa nação. E aí Paulo começa a trabalhar essa ideia do futuro. Então ele trabalha aí o verbo nessas três pessoas, no passado, no presente e no futuro, para nós termos o entendimento. Falamos também que do capítulo 1 até o capítulo de número 8, Paulo tratou com pessoas, né, com indivíduos, falando da sua situação, da sua necessidade de ser salvo pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus. E nesse tópico agora nós procuramos repetir isso, que nós não estamos falando com indivíduos, nós estamos falando com uma nação, nós estamos falando com um povo escolhido de Deus. Portanto, assim fica mais fácil de entendermos o texto sagrado. Louve ao Senhor, e depois nós iremos voltar com a leitura desses versículos, desses últimos versículos do capítulo 9 de Romanos, de 30 até o versículo de número 33. Louve a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali
também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Graças a Deus, é maravilhoso nós nos prepararmos assim, prepararmos desta forma para o estudo da Palavra de Deus. Então vamos lá ao estudo desafiador de Romanos, e Deus nos dará sabedoria de deixar esse texto acessível, esse texto fácil de ser compreendido por quem está acompanhando essa série de estudos. Nesse último momento, a incredulidade de Israel é trabalhada, é colocado aqui em voga, à tona, a incredulidade do povo de Israel, iniciando aí com uma pergunta. Olha só, você acompanha na sua Bíblia o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Este é o texto que nós estamos nesta manhã deixando aí para vocês estarem observando esse final do capítulo tão significativo e tão interessante. Vocês lembram que na semana passada nós dividimos o capítulo em blocos, né, para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento. Colocamos do versículo 1 até o versículo 5, o primeiro bloco, onde toda tristeza está presente no coração do apóstolo Paulo, angústia profunda, advinda do comportamento do povo de Israel, que ele diz que é o seu povo, que é a sua nação, que é o seu sangue, e isso trazia exatamente uma tristeza muito grande.
versículo 9, de 10 até o capítulo 9, do versículo 10 até o versículo de número 13. Aí Paulo continua enfático, relacionado à eleição divina do povo de Israel, o povo de Israel como um povo eleito. Versículos depois nós temos os versículos 14 até o versículo de número 18, tratando aí da eleição instrumental de um povo para cumprir os desígnios, de Deus. Importante observarmos isso. De 19 a 25, Paulo fala sobre a escolha de um novo povo, né? de uma nova nação que deveria servir ao Senhor, agora já citando aí os gentios. E nós trabalhamos dentro dessa questão e hoje apresentamos para você o final do capítulo de número 9, né, do livro. Importante observarmos isso. Eu quero lembrar para vocês um texto de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5, que durante o estudo observamos que isso é citado pelo apóstolo Paulo neste capítulo de número 9. E o texto de Malaquias 1, de 1 a 5 diz: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isto com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O reconhecimento da ação de Deus em relação ao benefício a todas as nações, a todos os povos, sendo beneficiados com a graça de Deus e não apenas o povo de Israel. Mais uma vez, aqui nós vemos de forma incontestável que Deus está falando novamente a todos os povos através do apóstolo Paulo ao escrever este capítulo. Ele fala sobre os edomitas, os israelitas, ele coloca essa questão. Gênesis nos revela a eleição instrumental do povo israelita de forma profética, como nós citamos no estudo passado. Já aqui nesse texto de Malaquias, citado e colocado, e nós podemos ver a presença desse texto no capítulo de número 9, registra a história de dois povos que descenderam, tem a sua linhagem de Jacó e de Israel e de Esaú, né? Jacó e Israel e de Esaú, nos comprovando o cumprimento pleno das promessas divinas proferida por Isaac e Rebeca em Gênesis, no livro de Gênesis. Interessante aqui já observarmos isto. Deus fez o povo edomita se tornar vassalo de Israel, até que por fim perdeu a sua terra, foi absorvido por Israel, conforme os livros históricos do Antigo Testamento registram com muita clareza e exatidão toda esta história antiga de Israel. Sendo assim,
observando agora o capítulo 9, concluindo aqui o capítulo 9 de Romanos, é a eleição instrumental do povo de Israel como nação, pela qual Deus se manifestaria. É importante observar isso. E depois, aqui, nós podemos aí observar esta pergunta, e então, que diremos? Olha só aí o versículo 14 até o versículo 18, trabalhando assim. Então, o que diremos? Você percebe que é a forma com que termina também o livro, o capítulo 9 de Romanos, né? E o texto sagrado trabalha esta questão da justiça, né? A justiça de Deus, trabalha o que foi ensinado por Moisés, e ele diz que será levantado, né, um propósito para mostrar o seu poder, para mostrar que ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E é tão importante, né, irmãos, nós termos esta certeza de colocarmos diante do nosso Deus tudo isso. Então, nesses vários textos que foram apresentados, corroborando para a compreensão do capítulo 9 de Romanos, nos revela, nos deixa bem claro que no céu haverão pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, na congregação dos filhos de Deus. Não faltará nenhum povo, nem mesmo os edomitas. Estarão ali representados, estarão presentes. Por quê? Porque Deus amou, através de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, amou o mundo de tal maneira que, ao oferecer o seu Filho, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é uma salvação estendida a todas as pessoas, né? A todas as pessoas. E aqui nós podemos entender e compreender essas questões. Nós temos aqui ainda uma citação de Apocalipse, capítulo de número 7, o versículo 9 e o versículo de número 10, ainda traz para nós, joga luz para a compreensão e o entendimento desta parte final aqui do capítulo 9 de Romanos. Olha só, Apocalipse 7, 9 e 10. Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, como vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esse texto é um daqueles textos maravilhosos do Apocalipse, de refrigério e de incentivo à Igreja de Cristo continuar realizando a sua obra de apresentar a Cristo, de mostrar o sacrifício de Jesus Cristo, de mostrar para as pessoas que existe céu e existe inferno. Essa mensagem precisa ser pregada. Talvez não seja a mensagem que o povo quer ouvir, mas eles precisam. E nós, os pregadores, precisamos estar atentos
a esta questão, porque esta é função nossa como povo de Deus, como novo Israel de Deus, a transmitir esta mensagem, que ela chegue sim ao coração de todas as pessoas. E aí, depois de analisarmos todo este contexto, para realmente entendermos qual é o assunto que Paulo está tratando, podemos compreender o restante do texto sem forçar nenhum conflito soteriológico. Não, aqui nós não estaremos forçando nada. Pelo contrário, isso fica muito claro para o estudo e para nós que estamos transmitindo essa mensagem. Aqui fala, não há nenhum conflito no fato de Deus fazer eleições condicionais para a salvação por meio da fé pré-conhecida do indivíduo. Como nós estudamos isso no capítulo 8 de Romanos, os versículos 29 e o versículo de número 30, tratando dessa questão, e que fizemos a comparação, fizemos um link com 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 1 e 2, que Pedro já começa trabalhando essa questão, que é tratada em Romanos 29 e Romanos 8, 29 e 30, que nós estudamos nos estudos anteriores. Com o fato de Deus ter feito na história dos patriarcas e do povo de Israel algumas eleições instrumentais, incondicionais, para cumprir seus desígnios maiores. Deus faz isso porque Ele é Deus. Pois essas eleições instrumentais não afetam a salvação ou a perdição do indivíduo, da pessoa. Porque o justo Deus dá igualmente todas as condições para crer, para todos crer, e todo aquele que nele crê tem a salvação. Todo. Não é um grupo especial. Não é alguém que nasceu e não vai ter oportunidade. Todos têm oportunidade e ponto final. É importante frisarmos isso aqui neste momento do estudo, né? Então, bom observarmos isso. Mas alguns de vocês poderão questionar e poderão dizer: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecida o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? O que dizer? Se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como
ele diz a Oséias: clamarei, meu povo, e quem não é meu povo? E chamarei minha amada, a quem não é a minha amada. Esse texto de Romanos que nós temos aqui, do capítulo 9, do versículo 19 até o versículo de número 25, fechando aqui este bloco e iniciando esta parte final, né? Esta parte final do texto, que eu iniciei o estudo lendo para vocês o fechamento do versículo 30 até o versículo de número 33. Primeiro aqui nós percebemos a questão de oportunidade que foi concedida àqueles, né? Aqueles que se submeteram, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fazendo uma nova nação, fazendo um novo Israel diante da incredulidade, diante da rejeição do povo de Israel, o povo escolhido, o povo separado para uma finalidade muito específica diante de Deus. E foi assim que nós encerramos o estudo do capítulo de número 9. É assim que nós estamos encerrando o estudo do capítulo de número 9, trabalhando exatamente as consequências da incredulidade do povo de Israel e a oportunidade lançada para os gentios. E que todos nós fomos beneficiados, nos tornando o novo Israel, uma nova nação. Agora, uma nova nação de todos os povos, de todas as pessoas, fazendo parte de um único povo que serve e que adora ao Senhor através da Igreja do Senhor Jesus. Esta igreja é militante no mundo inteiro, independente da raça, da tribo, onde esteja, independente de costumes. Agora a coisa não é só com os judeus, não é só com o povo de Israel, como também a igreja de Jesus Cristo está lá, presente agora também no meio do povo de Israel, como nós terminamos ali o texto, citando o texto de Oséias. Aquele que não era escolhido agora foi escolhido. Aquele que não, né? Aquele que aparentemente não estava dentro dos planos do Criador, dos planos de Deus, agora está dentro dos planos de Deus. A noiva que não tinha o noivo, agora ela passa a ter o noivo. É maravilhoso este texto sagrado e a forma como nós iniciamos. E queremos terminar nesse instante fazendo você lembrar esses versículos que nós lemos. Que diremos, pois, diante de tudo isso que nós ouvimos até aqui? Os gentios que não buscavam justiça, alcançaram justiça? Sim, mas justiça que é pela fé. Isso significa o quê? Isso significa que não é mérito meu, não é mérito seu, é a fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E aí cita a nação de Israel, dizendo: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, uma constatação sendo feita. E aí vem a pergunta: mas por que eles não conseguiram? Por que eles fracassaram? Porque não foi pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não preciso ver. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Isto que é fé. Mas como que pelas obras da lei, pois
tropeçaram na pedra de tropeço, a pedra angular, Jesus Cristo, o Messias, que veio da descendência deste povo, foi a pedra de tropeço. Eles tropeçaram, ou seja, não aceitaram, não reconheceram e ainda se tornaram algozes de Jesus Cristo. E é importante observar isso. E o finalzinho aqui do capítulo de número 9, nos preparando para a sequência do estudo do capítulo 10, que vai agora trabalhar o presente da nação de Israel, o que está acontecendo no tempo de Paulo com a nação de Israel, e diz como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todos aqueles que crer nela não será confundido. E agora, capítulo de número 10, nós vamos trabalhar esta relação de Deus com judeus e gentios, com judeus e todas as nações, através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como é bom, queridos irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus e acender em nosso coração esta alegria, esta esperança, esta promessa que Deus deixou para nós, o novo Israel de Deus. Prepare o seu coração, prepare a sua família para estudarmos esse tempo presente agora do povo de Israel, no capítulo de número 9, o que está acontecendo, o comportamento dessa nação no presente, que Paulo fala sobre isso, para nos prepararmos e entendermos o que acontece hoje, no nosso tempo, com a nação de Israel. Por que ela tem este comportamento? Olha só, lá no capítulo de número 11, nós estaremos vendo isso. Que Deus te abençoe, derrame graça e bênção sobre a sua vida e que você tenha um dia maravilhoso, um domingo de muita paz, de muita alegria. Logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos com um culto de gratidão a Deus. Nós estaremos com um culto inspirativo e eu quero convidar você e a sua família para participar deste culto. E aqueles que não puderem participar, vocês podem acompanhar o culto através da live, tá? Nós estamos tendo o culto da noite, agora não está sendo gravado, né? Eu não estou gravando, fazendo uma experiência e deixando exatamente que você acompanhe através da live, ao vivo, né? Assim podemos ficar mais próximos uns dos outros e você poderá ver o que está acontecendo nos cultos presenciais. Então, à noite estaremos juntos, ou presencial, lá no templo, ou através da live. Que Deus te abençoe. Nós estaremos orando, encerrando este momento. Começamos orando, queremos terminar orando. Pai querido, abençoe, ó Deus, a compreensão, o entendimento da conclusão de mais um capítulo desse livro, ó Deus. Ó Pai querido, nos dê a graça de compreendermos e nos prepararmos, ó Deus, para que a Tua palavra seja retida no nosso coração, esteja na nossa mente e que nós possamos entender a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fique aí com a última música e Deus derrame bênção e graça sobre a sua vida. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó